Felicidade é ter Jesus em nossa vida. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. O rei Davi foi um fiel que entoou salmo de vitória. Em sua harpa tão humilde ele a dedilhava. Venha cantar o salmo de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste ao louvor de um fiel. Venha tocar a harpa de Davi, venha cantar o salmo de Davi. Quem louva a Deus, jamais tristeza sentirá em si. O rei Saul vivia sempre atormentado. O espírito sempre o perturbava. Mas Davi, quando chegava a sua harpa tocava, e Deus se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse. Venha cantar o salmo de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha tocar a harpa de Davi, venha cantar o salmo de Davi. Quem louva a Deus, jamais tristeza sentirá em si. Venha cantar, venha tocar, venha louvar a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração para iniciar os trabalhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós vamos te adorar, Senhor, com os louvores, Pai querido e Pai santo. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito. É hora de nós mostrarmos a nossa gratidão por tudo que tu tens nos dado, Senhor, tem feito por nós, em todos eles, Senhor. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Iniciamos com o hino 437. 437. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O João Celeste, o Pai mandou pra dar louvor ao Rei Jesus. Sou testemunha do teu Senhor, e sempre dele vou falar. Também o selo de amor, e o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus Cristo, que continua a batizar com língua estranha. Nós temos
divina graça do meu Senhor. Louvado seja Deus Jesus Cristo, que continua a batizar em língua estranha. Nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor. Santo tu és, Senhor. Deus poderoso, Deus de amor. Glória a Deus. Louvado seja Jesus Cristo, que continua a batizar com língua estranha. Nós temos visto o dom celeste do Pai mandar. Glória a Deus. Agora, antes do segundo hino, vamos orar pelas ofertas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que nós vamos ofertar na tua casa, Senhor. Abençoe a cada um que aqui se encontra, Senhor, mesmo que não tenha nesse momento, mas sabemos que tu és o Deus provedor e que a outra vez, naturalmente, eles terão poder também de fazer isso, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus pela essa hora. Amém, Jesus. 118. 118. Na presença estar de Cristo, essa glória que será. Lá no céu em pleno gozo, minha alma ouvirá. Face a face espero vê-lo, vou além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Oh, que glória será vê-lo, que eu possa eu mirar. Eis em breve vem o dia que sua glória demonstrar. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Oh, que glória será vê-lo, que eu possa eu mirar. Eis em breve vem o dia que sua glória demonstrar. Face a face espero vê-lo, vou além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Quanto
gozarmos pleno amor. Face a face quero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face tão glorioso, há de ser o resistir, vendo o rosto de quem veio nossas almas redimir. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Como será glorioso aquele dia de ver face a face o Senhor. Oh, que maravilha será, Senhor, aquela hora. Não haverá maior gozo. Não existirá coisa mais bonita, mais linda. Mas não teremos palavra para dizer a nossa satisfação em estar na presença do Senhor. Espero vê-lo no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Vamos estar em pé para nós fazer a leitura do texto sagrado. Que bom estarmos mais uma terça-feira para juntos meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um texto, profeta Isaías, o capítulo 5 e o versículo 8. Fiz umas marcações aqui. O livro de Isaías, no capítulo 5 e o versículo de número 8 em diante. Isaías, né? O tema principal fala sobre salvação, também algumas ideias, julgamento de pecado, promessa messiânica, e aí a salvação, justiça, consolo, paz, redenção. Livro muito bom. Capítulo de número 5, vamos estar falando sobre pouco, sobre a parábola da vinha má, e aí também um pouquinho, na continuação, o ai contra os perversos, e aí depois no capítulo 6, ele então tem a visão de Isaías, e aí ele consegue dizer, ai de mim. Vamos ler até o versículo de número 7 do capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado e a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar.
ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Amém. Graças a Deus. Pai querido e eterno Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela saúde que nos concede e a oportunidade em poder estarmos aqui nessa noite para junto, Pai, meditar a Tua palavra. Que a Tua graça, a Tua sabedoria oriente-nos, Senhor, e possamos compreender a cada dia mais a Tua palavra e possamos frutificar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queira estar assentado. A parábola da vinha má nos conta a história de um homem que pretendia plantar uvas, e ele encontrou uma terra fértil. Ele limpou, ele arrumou, construiu uma torre de sustento, construiu um lagar para que a vinha crescesse fortemente, que não tivesse dificuldade para ela produzir. E para plantar a vinha precisava até que o vento, o tempo ajudasse, e ele preparou. Tudo dizia que as uvas seriam muito boas, seria de muita valia, mas o texto nos mostra que não foram. Quando frutificou, quando veio para colher e ver as uvas eram ruins, não veio o esperado. Quando nós olhamos, nós encontramos, quando Deus nos encontrou, o Todo-Poderoso, Ele viu em nós uma terra fértil. Assim é a nossa vida com Deus. Deus viu uma terra fértil em nós, sedenta para ser cheia, para investir
Então Ele tomou posse de nós, Ele nos escolheu, nos chamou, nos limpou, tirou toda a imundícia de pecados, diversidades, de pecados, de tipos que vem à tentação, retirou as pedras e plantou sementes em nossos corações, plantou, para que nós viéssemos dar frutos mais tarde. Para nossa proteção e sustento, Ele constrói uma torre forte. O apóstolo Paulo cita aos irmãos de Colossenses, dizendo que Ele com mão forte, Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para a sua luz, seu amor, e nos fez idôneos, nos tornou capaz, Ele nos deu condições, Ele nos limpou, nos deu condições de tornar ser filho. Esta proteção para que o mal externo, exterior, não viesse com força contra a minha e a tua vida, talvez lançar algo do passado, Ele colocou uma proteção em nós, Ele nos protege, Ele nos protege. Obrigado. E esta proteção, para que nós firmasse a nossa fé, para que a nossa fé esteja firme, então, vem o lagar, montou o lagar, onde Ele poderia usar nós, por causa dos frutos que nós íamos dar. Ele investiu em nós, Ele preparou tudo, Ele planejou tudo, a remissão de pecados, para que eu e você viesse trazer frutos para Ele. Mas nós olhamos não só hoje nos dias atuais que nós estamos vivendo, mas sempre podemos nos dirigir desde o princípio a muitos cristãos que são como a vinha desta parábola, que no momento que o seu Senhor vai procurar os frutos são arruinados. Frutos de amargura, frutos de ódio, frutos de desânimo, frutos de apostasia, frutos amargos, frutos ruins. Mas Deus cuida, Deus limpa, planta, preparou tudo para que ela seja usada, para que ela seja útil. Tudo era para dar certo. Resgatou, investiu o tempo em nós, tudo era para dar certo. Mas a pessoa passa a mostrar os seus frutos ruins, com maus olhos, com mau testemunho, com preguiça, às vezes interpretando o evangelho de uma forma diferente, se acomodando, o esfriamento espiritual, às vezes querendo ensinar o dono da vinha como se portar e trazendo o afastamento. Tudo era para dar certo. Deus preparou tudo para dar certo, que ela fosse cheia do Espírito Santo e desses frutos, que mais tarde seria usado pelo próprio Deus, seria usado, mas a vinha não vingou, deu frutos ruins. Parecia que estava dando frutos bons, mas no momento da prova, o fruto não era bom. O fruto
era mau. Não tinha a natureza de Cristo impregnada na dele. E aí a culpa é de Deus. Aqueles que esfriaram, afastaram, pararam, a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. E aí ele diz, a Bíblia fala, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Que ele poderia ter feito, que ele deixou de fazer? O versículo 4 do capítulo 5 que nós lemos, nada, tudo foi feito da maneira certa. Jesus, Deus poderoso, fez tudo da maneira certa. Ele fez tudo da maneira certa. Então vem as consequências. Deus promete arrancar a vinha para que sirva de pasto, derrubando o muro que protegia, que estava protegendo, para ser pisada. A Bíblia diz que se o sal for insípido, ele não serve para mais nada. Serve só para ser pisado. Ele promete jogá-la no deserto, onde ela não será podada, não terá chance. Lembrando que ele é longânimo, mas crescerão espinhos, embaraços, e não choverá mais sobre ela. Assim também será o servo que der frutos ruins, Deus arrancará da sua presença e tira a proteção, e antes cercava ele, protegia. A longanimidade do Senhor, ela é eterna e pode pessoas não alcançar mais a misericórdia de Deus? E pode, porventura, o Senhor não estender mais? Ah, pastor, só se ele blasfemar contra o Espírito Santo? E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Há uma blasfema maior do que duvidar dele? Duvidar do Espírito Santo? Eu, como vinha, duvidar da promessa que ele me fez? Desanimar porque parece que não está dando certo, e esfrio-me espiritualmente? Não posso, preciso dar fruto, preciso frutificar. E aí, a proteção arrancada, deixá-lo em terra árdia, aonde ela não será mais trabalhada espiritualmente, não será mais derramada, ou derramará sobre ele o Espírito Santo. Parece ser radical, parece negócio ser sem amor, mas isso que Deus faz com quem brinca com as coisas santas, quem usa a sua palavra em vão, quem usa a sua palavra para trazer benefícios próprios, é isso que Deus faz. Deus abate. Não brincar de ir à igreja
não brincar dizendo simplesmente essa é uma instituição. Ela é muito mais do que uma instituição. Deus limpou eu e você. Houve um investimento de Deus na minha e na tua vida. E ainda está tendo um investimento. Está tendo uma atenção. Está tendo um gemido inexprimível do Espírito Santo. Não despreze a proteção de Deus. Não despreze o investimento de Deus sobre a tua vida. Não põe Deus contra a parede. Ele é o nosso dono. Ele é o dono da tua vinha. Ele é o dono da tua vida. Aleluia, aleluia, sejamos vigilantes, aleluia, lutemos para que possamos dar bons frutos, cuidemos de uma vida com Deus, de estar vigilante com Ele, sejamos sóbrios. O diabo, o nosso adversário, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele quer devorar a nossa fé. Ele não quer que nós creiamos mais. Nós achar que alguém brincou com nós. Não, o dono da sua vida não brincou com a sua vinha. Não. Houve um investimento. Houve um investimento. Trazendo aqui esse panorama dessa parábola, eu gostaria de falar sobre, antes, lembrar aqui da prosperidade material de Israel, de Judá, que por eles ter prosperado muito, eles esqueceram de Deus, eles caíram em corrupção, caíram numa decadência muito grande. Eles acharam que a sua prosperidade provinha de seus muitos deuses, eles não, de seus deuses falsos que tinham. O que resultou essa independência de Deus foi a corrupção em tudo, a corrupção na política, muitas desfreadamente nós podemos dizer, foi uma decadência social, moral, foi muito grande. E com esse cenário do povo de Israel e Judá, trouxe o julgamento de Deus sobre a nação. E aí Isaías escreve, contém essas 6 advertências no capítulo 6. Ai do avarento, ele vai dizendo, ai do carnal, por causa dessa depravação, essa corrupção do povo de Israel e de Judá, Isaías começa a escrever e tornou aqui, traduzindo, nesse capítulo 6, ai dos cativos do pecado, ai dos que fazem confusão moral. Os cativos do pecado é que estão no pecado e convivem com o pecado, não querem sair, estão cativos. Atrai. Parece que há uma necessidade de ter. O pecado dos proprietários da terra gananciosos, o seu pecado não foi a ambição, mas a ambição egoísta. Os proprietários ricos que compravam ou adquiriam as terras que pertenciam às pessoas que tinham menos poder aquisitivo,
começaram a trazer, que tinham as propriedades originais, começaram a ser prejudicados. Isaías revelou que estava por vir, as casas seriam desassoladas, a destruição viria, ficariam vazias, a terra se tornaria improdutiva, porque estava havendo essa corrupção. Nós podemos observar em Levítico, no capítulo 26, versículo 20, também Deuteronômio no capítulo 20, ali fala, e do versículo 16 ao 19, para você entender melhor, você pode marcar para você ler na sua casa. Nós temos sido avisados do pecado da avareza, nós temos sido advertidos. Considerar aqui, lembrar aqui a resposta de Jesus, quando ele foi convidado a se envolver a uma disputa entre um homem e o seu irmão sobre a sua herança. Lucas, vamos ler Lucas no capítulo 12 e o versículo 15, ele disse assim, eu já vou citar aqui para nós ganhar um pouquinho de tempo, e disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E que coisa linda. Tem uma tradução diferente aí? É a mesma? Lucas 12 e o versículo 15. É a mesma. Tem uma? É a mesma? É a mesma. Mesma coisa. A vida de qualquer não consiste na abundância, no que ele tem, do que ele possui. Se você continuar lendo o texto ali, aí ele cita ali essa parábola ali, você vai entender ali, que é muito lindo, até nós poderíamos continuar lendo ali, esse texto. Eu vou ler aqui contigo. Ele traz uma lição muito linda, e ele capítulo 12, você que talvez não achou ainda, versículo 15 em diante, eu vou ler o 16, e aí ele disse, ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e razoava consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A avareza, aqui é uma avareza egoísta, egoísmo, e nós temos muito disso, nós somos campeão para fazer isso, nós somos campeões.
E quando fizemos alguma coisa, ajudamos alguém, nós tocamos trombeta. Se você talvez não entendeu, nós se garvamos, né? E perdemos, tornamos publicano às vezes, e perdemos o que Deus tem para nós. Mas como cristãos, não devemos nunca possuir o desejo de bens materiais que nos leve a tirar vantagem sobre os outros. Às vezes, faço um negócio desonesto. Provérbios capítulo 22, versículo 16, se você quiser marcar ou quiser ouvir, ele diz: o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Empobrecerá. Nenhuma pessoa avarenta, idólatra, tem qualquer herança no reino de Deus. Efésios capítulo 5 e 5. É o versículo, estou lendo aqui, Efésios capítulo 5 e versículo 5. Não tem herança no reino de Deus, pessoa avarenta, idólatra, e ali ainda ele cita mais algumas coisas ainda, que quer para si. E aí o profeta Isaías ainda diz: ai do carnal, no capítulo 5, versículo 11 ao 17. O álcool mencionado como exemplo específico. O álcool promete prazer para aqueles que participam. A droga traz uma sensação de prazer, e aí traz a dependência química, e aí traz a destruição do físico, e aonde que o prazer da vida é entender as coisas sagradas. Mas o povo se virou de costa para Deus e não quer. E aí a pessoa ela até acredita na existência de Deus, acredita no ser superior, uma força maior, mas com os seus egos não consegue deixar o Espírito Santo trabalhar nessa vinha. Ele não deixa o Espírito Santo limpar a sua vinha. Ele não deixa o Espírito Santo construir uma torre, fazer um muro de proteção, fazer o lagar para enchê-lo e usar nas suas mãos. E aí acaba sendo usado nas mãos do adversário. Acaba sendo usado na mão do adversário. Oferece, Provérbios capítulo 23 também fala, versículo 29 ao 32. Abacuque capítulo 2, versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Mas pode haver esperança para os envolvidos? Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Tudo que nós investimos, não invista no que não é pão. Mas no capítulo 6, e versículo 11, de 1 Coríntios, as lições ensinadas por Isaías podem ser aplicadas também àqueles que hoje possuem o enorme desejo de satisfazer os seus desejos, de os seus corpos, o templo de Deus não pode ser contaminado. As pessoas, porque se for contaminado o templo de Deus, ele não terá como derramar a sua glória. A glória de Deus
não tem como imundar sobre a vida, então tenhamos o nosso corpo irrepreensível. Isso aqui é muito forte. E aí traz o ai da confusão moral, porque o que é a confusão moral? A confusão moral é aquele, o que é certo, eu acho que isso é certo, eu acho que para mim isso não é errado, não tem problema, faz uma confusão moral, faz um extravio. Se Deus chegar para ele e dizer, isso aqui é errado, meu filho, mas eu acho, Deus, que para mim não é. No meu ponto de vista, isso não é. É normal. E ele está falando com o dono da vinha. Acontece. Ai dos cativos no pecado. Capítulo 5 de Isaías, versículo 18 a 19. Ai dos cativos do pecado. Aos que não deixam de praticar. Peca ontem, pediu perdão. Peca hoje, de novo, pediu perdão. Amanhã de novo, ele tem a necessidade de pecar. Interessante isso aqui. Como? Eu não consigo. O ciclo vicioso. Se levantava e caía. Israel era isso. E se nós olhar para a nossa vida com Deus, desde o primeiro dia que Ele começou, limpou a tua vinha e construiu a torre e te encheu do Espírito Santo. Você até deu frutos, mas de repente, ai dos cativos do pecado, caiu. Ele vem de novo, limpa a sua vinha de novo, constrói um muro de proteção de novo, ele investe de novo, constrói a torre, arruma o lagar para usar, mas de repente vem, no momento, vem, me ajude a citar aquele versículo em Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz, acho que é 5:5 de Romanos, que a tribulação, aí vem a tribulação na vinha, e a tribulação produz paciência, e a paciência produz, é fácil ou é difícil ser paciente? É fácil? Não. E na tribulação, como que você fica? Você fica tranquilo, paciente na tribulação? Aflito, aprende. Olha que coisa linda, o que mais? Na tribulação você fica agitado, uns ficam agoniados, tem que contar até 10. Perde o domínio, faz loucura, e aí, que aí agora aqui, ó. Mas se a minha vinha, o dono é o Senhor, veio uma tempestade na minha vida secular, se Ele é o Senhor, é o dono da minha vinha, será que eu consigo ficar paciente? Consegue. Fica paciente, porque a tribulação é para ser paciente, ela vai produzir paciência. Aprender a esperar no Senhor. Mas parece que não vai dar, está dando tudo errado, eu coloco esquentar o leite no micro-ondas 40 segundos, parece que está 2 horas. Coloco ali 40 segundos, eu olho, sento, levanto, meu Deus, ainda não acabou 40 segundos. Fico impaciente de esperar.
Quer ver quando você coloca uma jarrinha de leite mais grande para 2, 3 minutinhos? Parece que fica 2 horas ali e não termina. E você fica ansioso, meu Deus, está demorado. É? Ou não é? Tem uns que são tranquilos, né? Meu pai era muito tranquilo. Já saudosa memória. Você descobriu a casa, o João, a tempestade. Amém, Deus sabe o que faz. Ele era assim. Parece engraçado. Mas era bem assim. Era bem assim. Amém, foi só o telhado, tá bom. É bem assim. A minha mãe se irritava, dizia, você está caduco, homem. Eu disse, não, Deus sabe, foi só o telhado. Aprendeu a esperar no Senhor. Estava dizendo, olha, a sua filha fez isso, não sei o que. Não foi o que eu ensinei para ela, Deus sabe. Viveu até os 90 anos. Com 90 anos ele vinha na igreja, abria a Bíblia e ainda lia. E a glória de Deus. Coisa mais linda, irmão, nós conseguir ter essa graça. Isso é uma graça, um presente de Deus. Talvez você está sofrendo com o teu filho, está sofrendo com a tua família, e daí se atribula. Não foi isso que você ensinou. Fica tranquilo, descansa. O dono da vinha, o dono de ti e dele é Deus. Descansa no Senhor, calma. Fica tranquilo. A paciência. Jesus está ensinando você talvez ter paciência. Mas vai ser, nem que seja a vida toda. Nós estamos deixando um legado. Você está deixando um legado de uma pessoa irritada? Está deixando um legado de uma pessoa impaciente? De uma pessoa atribulada? Não. Deixa um legado. Olha, eu lembro do fulano, estava assim, assim. Você está deixando um legado. Deus mandou a tempestade talvez lá na tua família. Tá difícil, pastor. Tá. Deixa na mão dele. Ele é o dono da tua vinha. Ele sabe aonde que ele tem que tirar aquele espinho. Ele sabe bem certinho. Ele sabe onde que ele vai ter que tirar, onde que ele vai ter que pôr um negocinho para frear, talvez um pouquinho. Ele sabe. Ele sabe qual é a porta que vai ter que abrir. Ele sabe. E qual que ele vai ter que fechar, ele sabe. Descansa o teu coração no Senhor. Não deixa o inimigo colocar doenças no teu físico. Não deixa. Aí você perde o amor, esfria o amor espiritual, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem, e aí faz uma confusão do amor, porque as pessoas procuram preencher o vazio, que onde não tem o amor na sua vida, querem preencher com a bebida, querem preencher com o sexo, querem preencher com a droga, querem preencher com tantas ruínas, e aí faz uma mistura de amor de pai para filho, amor de marido para mulher, o amor ágape de Deus, faz uma confusão, o amor interesseiro, que faz as coisas por interesse, por uma troca, não dá frutos bons, é sempre frutos ruins. E aí por isso que às vezes Deus pega a vinha e diz, já ficou tantos anos essa vinha, eu achei que ela ia produzir um fruto bom, mas ela não está. Então, eu vou tirar essa vinha. Você acredita que tem morte prematura? Precoce, bem colocado. Tem coisa que você não entende. Às vezes a pessoa, nossa, era uma bênção e Jesus levou.
Amém. Eu lembro de um testemunho do meu pai. Eu falo dele porque eu falo até pouco, que aprendi muito com ele. Eu ficava, talvez você vai até achar alguma coisa, eu não me cansava de ficar 4 horas ao lado dele ouvindo ele. Não me cansava. Não me cansava. Ele falava de Gênesis até Apocalipse. Falava. Eu não me cansava. Eu ouvia. Passava um dia, outro, e ele vinha falando. Parecia, a minha mãe dizia, para de perder tempo, João, com o André. Eu tinha 7 aninhos. Foi um tempo, até os 20 anos, que daí eu saí de casa, que eu casei. Coisa linda. Invista, faça isso. Se você não consegue fazer isso, às vezes para as pessoas, mas faça isso para a tua família. Faça isso para o teu filho. Mesmo que talvez no começo ele não vai querer te ouvir, ele não vai querer, mas daqui a pouquinho ele vai começar a sentir sede de ouvir. Quem que não gosta de comer coisas boas? Às vezes Deus manda uma necessidade para ele parar para ouvir. É assim que Deus faz. Deus faz. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas são indiferentes, caem sobre o poder do pecado. Eventualmente, as pessoas que se tornam diferentes, você não se preocupe, talvez a pessoa ficou indiferente, foge de ti. É sinal que ela não está bem espiritual. Não é que você é melhor que elas. Mas talvez tem pessoas que começou a fugir de você, começou a se afastar. Não se entristeça, ore por ela, interceda, seja mais forte, interceda por ela. A tua vinha está limpa, está produzindo frutos bons. As pessoas que praticam as obras da carne não herdarão ao reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Para nós encerrar. Quando Isaías advertiu do juízo de Deus, eles responderam, apressa-me e acaba a sua obra. Acabe a sua obra. As pessoas chamadas de bem, o mal, do mal, bem, que significa que dizem do mal. As pessoas chamando de bem o mal, dizem, não, isso não faz mal, é bom. E há uma coisa má. Não, depende da tua interpretação, se isso não te faz mal e faz uma confusão. Não tem maldade nenhuma, na Bíblia não está escrito isso. Não tem problema, mas é imoral, é desonesto. E isso vai contaminando o templo do Espírito Santo. Vai trazendo prejuízo para o templo do Espírito Santo. Condições que a sociedade hoje que nós estamos vivendo, o capítulo de Provérbios, capítulo 17 e o 15, para nós encerrar. A sociedade chama de aborto e escolha da mulher. Ela escolheu, ela preferiu, ela quis. A Bíblia chama isso de assassinato. A sociedade chama o homossexualismo de um estilo de vida. É um estilo de vida.
alternativo, ele tem a escolha, ele sabe o que escolher, mas a Bíblia chama isso de abominação. Levítico, capítulo 20, versículo 13. O ateísmo chama de uma parte da ciência moderna, isso é a ciência moderna. Mas a Bíblia chama de tolo. Salmo de número 14, e o verso 1. São inúmeras coisas, e aí vem trazendo o medo para a sociedade. O medo de oferecer os outros, justificar a nós mesmos, ignorar, nós ignoramos. Às vezes nós temos o medo de falar a verdade de Jesus Cristo. Não se canse, não se cale de falar. Não se cale, porque eles não se calam de falar a mentira e oferecer a maldade para o povo. Eles não se envergonham de falar as maldades e expor os pecados, as abominações para a sociedade. Então você não se cale, não se canse de combater essas coisas. Não se canse, não pare, não, continue firmado, falando de que realmente Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, abomina essas coisas. Eu gostaria de convidar você a estar em pé. Aleluia. E aí, no capítulo 5 e o versículo 21 de Isaías: ai dos que concebem as suas próprias normas. O primeiro pecado foi provocado pelo desejo do próprio padrão de ser, de certo e errado. Primeiro pecado. Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Satanás disse a ela que se ela comesse, ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. O seu pecado, junto com Adão, teve consequências fatais. Muitos hoje negam a palavra de Deus e tentam desenvolver as suas próprias normas. Isso é muito perigoso, isso traz apostasia. Deus espera que os homens discernam entre o bem e o mal. Hebreus capítulo 5 e versículo 13. Que os homens discernam entre o bem e o mal. Romanos 12, 9. Deus espera que aborreçamos o mal e escolhemos o bem. Aborrecemos o mal e escolhemos o bem. Aleluia. E aí no capítulo ainda de número 5 e o versículo 23, Isaías fecha dizendo: ai dos que se corrompem a justiça. E aí no capítulo 6, ele vai e conclui dizendo: ai de mim mesmo. É como ler o 1 Coríntios capítulo 13, colocando o seu nome. Ai de mim mesmo, que talvez não faço com tanta eficácia exercício do amor, mas que o Senhor, pela sua graça infinita e misericórdia, Ele nos conceda força, conceda graça, para nós, no meio de tanta dificuldade, que nós possamos frutificar, dar frutos, realmente frutos bons, que o Senhor nos dê crescimento no conhecimento, nessas guerras espirituais que as vêm todo dia, guerra espiritual. O irmão me olhou de mal. Não dê terreno, não dê terreno para o diabo. Fique firme, frutifique, dê frutos, mostre que o dono da tua vinha é o Senhor Jesus Cristo. O dono da tua vinha, de você, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É Ele, é para Ele que nós estamos aqui, e é para Ele que nós iremos o dia que Ele nos chamar. Aleluia. Vamos estar orando. Não sei se tem alguém que talvez está enfermo, necessita
de oração, unção, nós estaremos orando e ungindo. Se não temos, vamos estar orando. Pode chegar. Eu acho que o óleo está lá naquela sala. Eu vou pedir para um obreiro pegar para mim lá. Aleluia. Não tem ali o óleo. Vou pedir para um obreiro aqui. Pode ser. Abre lá, tem em cima da mesa. Aleluia. Nós vamos estar orando. Se talvez tem mais irmãos, tem alguma necessidade, levante uma das suas mãos ao Senhor. Feche os seus olhos comigo. Vamos estar orando. Aleluia. Pedindo aqueles também que talvez estão hospitalizados. Quero justificar hoje aqui a presença do presbítero Moironildo, a ausência do presbítero Moironildo, ele não pôde estar, devido ao trabalho que ele estava fazendo hoje, estava concretando, e era 7 horas, ele estava terminando de concretar. Aleluia. Glória a Deus. Sendo velado. Ah, tá. Vamos orar. Ele viajou para lá? Vamos orar pelo novo convertido, irmão Jaime. Faleceu a sua mamãe, né? Estava cometida do câncer. Vamos estar orando. Quero pedir, pastor Sena, ungir a serva de Deus. Levante uma das suas mãos. Aleluia. Depois nós vamos ter a ministração da ceia. Você que não participou da Santa Ceia, vamos estar ministrando aqui a Santa Ceia. Eliel também pede oração por porta de emprego. Eliel Agulhas Negras. Vamos estar orando para que Deus abra a porta. Pai bondoso e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento que aqui passamos. Pai, intercedemos em favor da tua serva, onde o teu servo está ungindo, em nome de Jesus, e nós cremos, Senhor, que toda enfermidade seja expelida em nome de Jesus Cristo, no poder do teu nome, Senhor. Torne tudo normal, Senhor, a circulação do sangue, em tudo, Senhor, eu peço, Pai, que a tua mão poderosa torne com perfeição o seu físico, em nome de Jesus Cristo. Intercedemos também pelo irmão Eliel, porta de emprego. O Senhor sabe, Senhor, o que o teu filho está precisando. Abre as portas, não deixa, Pai, se envergonhar. Em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão com as mãos levantadas, eu também, Senhor, olha por cada necessidade, em nome de Jesus, que a tua presença, a tua glória, venha nos fortalecer a cada manhã, Senhor, em nome de Jesus, que nada venha nos embaraçar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Continua frutificando, ó Pai, esta vinha, que o Senhor é o nosso dono, em nome de Jesus Cristo. Às vezes fraco, ó Pai, às vezes momentos difíceis, mas que o Senhor tenha liberdade em trabalhar em nossa vinha, o Senhor tenha liberdade, Senhor, em construir os muros, para que nos fortifique nos embates espirituais, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que no momento da fraqueza, Satanás não venha, Senhor, com as suas artimanhas ganhar terreno, mas que a sua torre venha, Pai, nos dar graça e vigilância, e o lagar venha estar cheio do Espírito Santo, ali que nós aprendemos, ali que temos experiência com o Senhor Jesus Cristo. Nos capacita, Senhor, ó Pai, nos guarde, ó Espírito Santo, para que nós prossigamos
viemos com confiança no Senhor e não viemos, ó Pai, nos embaraçar ou perder este melhor bem que é a vida eterna. Ajuda, Pai, aquele que precisa uma vitória financeira. Ó Pai, às vezes o inimigo afronta ou lança em rosto algo, mas que os muros de proteção estejam altos, Senhor, e possamos ter compreensão e entendimento dos momentos difíceis e tribulosos que passamos. No poder do nome de Jesus Cristo, nos fortalece, em nome de Jesus nos enriquece, Pai, na graça e no conhecimento. Alarga, Pai, as estacas do conhecimento, em nome de Jesus Cristo, e revela, Pai, aquilo que está oculto, nos revela coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos. Ó Espírito Santo, Tu és o nosso dono, somos propriedade sua, em nome de Jesus Cristo. Satanás não tem domínio e não tem a mínima, Pai, em tentar enfraquecer. Em nome de Jesus Cristo, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa força, Tu és o nosso porto seguro. Em nome de Jesus Cristo, em Ti que confiamos, no nome de Jesus. Olha, Pai, pelo irmão Jaime, que o Senhor recolheu a sua mamãe, conforta o seu coração, conforta esta família. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus.